Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu estava aqui trabalhando, não é? Fiz uma pausa e sempre me vem algumas perguntas à cabeça. Sempre me vem alguns pensamentos durante o trabalho, durante a minha vida, né? Durante a caminhada, né? Durante o dia. Então, o que eu estava me perguntando, né, é a complexidade de algumas questões que Jesus ele nos pede. Jesus ele nos pede que esqueçamos a nós mesmos, né, claro, para que o outro possa ascender, né, num espírito de humildade. Nós devemos ser humildes o suficiente para que a nossa vida, né, ela seja que nós, né, cristãos, devemos ser luz na vida de outrem, luz na vida de outra pessoa. Mas na nossa vida, na nossa sociedade, isso é de uma dificuldade que é difícil de escrever. É difícil algumas vezes a gente deixar, né? Deixar que a nossa vida ela desapareça para que a de outra pessoa seja a presença forte. É muito difícil. Jesus ele nos dá essa missão para que nós, né, procuremos o sacrifício. Nós devemos nos espelhar nele. Ele mesmo sendo Deus, né, ele ele vem à humanidade, né, de forma humana, e ele quer na missão dele, né, nessa terra, né, ele quer que nós sejamos salvos. Então, é algo que parece tão simples e ao mesmo tempo é tão complicado. Por quê? Porque eu posso dizer, eu acredito que exista, né, dentro de cada um de nós um senso egoísta em que a nossa vida, né, deve ser nossa prioridade. O nosso ego deve ser prioridade. Então, é, isso é algo do ser humano, né? A gente pode também observar esse tipo de comportamento no princípio, Adão e Eva, em que a serpente, ela oferece, né, a oportunidade de que Adão e Eva se tornem independentes de Deus, né? E nesse sentido, eles buscam, né, eles não buscam o sacrifício, né? Existe arrependimento, assim como em nós, mas a gente observa que ainda existe isso, que é nítido, né? Tanto é que hoje em dia no mundo contemporâneo, né? No mundo moderno, no mundo moderno é essa a constante busca que a gente observa, a busca pela satisfação própria. Então, esse comportamento, né, ele se torna nítido, ainda mais nítido hoje em dia do que outrora, porque é algo a se pensar. E raciocinando, a gente pode relacionar novamente, né, um conceito que eu gosto muito de conjecturar. O conceito da modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Hoje em dia, a gente busca mais as pessoas, né? É humanidade líquida.
A gente está num processo, né, de liquidez, onde as pessoas elas querem, né, para hoje. Elas não têm, não existe a paciência de criar algo sólido. Precisa ser para agora. E nesse pensamento, né, é algo que sempre esteve presente na vida da humanidade. Querer que seja para agora, querer que a nossa satisfação, né, seja para ontem. Então, tudo isso, né, faz com que a gente esqueça do princípio princípio fundamental que deveríamos buscar desde sempre. A humildade de sermos luz para outros, não para nós. É claro, a humanidade é falha e a gente nunca vai alcançar plenamente esse objetivo, mas é nítido, né, que a grande maioria hoje em dia não tem isso. A grande maioria não tem isso. Não busca isso. A mídia, a sociedade, tudo isso tiram o princípio desse nosso objetivo, que deveria ser o principal. E pensando nisso, nós devemos chegar no X da questão e conjecturar, né, pensar, refletir sobre o que torna o ser humano mais disso, mais de procurar o ego, procurar a satisfação, seja a satisfação carnal, seja a satisfação carnal, a satisfação mental, todo tipo de satisfação, né? A gente quer pensar, né, no o que faz. E a gente pode chegar num emaranhado de coisas. Seja as mídias, né? Que hoje em dia nós temos uma sociedade muito tecnológica. Então, as comunicações, elas são instantâneas. Então a gente também pode pensar nesse sentido, de que assim como a comunicação hoje em dia é instantânea, as relações são instantâneas. Em um instante a gente faz um amigo, no outro a gente conhece uma pessoa, começa a se relacionar de forma muito profunda, muito rápido. E por causa disso, porque é tudo muito instantâneo e porque se busca, né, muito mais o fim do que o processo. Existe uma busca muito maior pela finalidade da coisa do que pelo processo, que notoriamente, quando estamos na busca de algum objetivo, o processo ele é muito mais enriquecedor do que a finalidade desse processo. Ou seja, na busca, né, de passar pelo processo muito rápido e alcançar, enfim, a finalidade do objetivo, a gente tenta pular tudo isso para alcançar a finalidade, né? A gente está entrando em um looping, mas eu acho que dá para se entender que se busca a finalidade, sendo que a finalidade, o final não é o importante nesse sentido de relacionamentos, é claro, nesse sentido de vida. O final, ele não é necessariamente importante. O que seria mais importante é o processo. Assim como se diz no ditado, que muitas pessoas querem o céu, mas nenhuma quer viver o sacrifício na terra. A gente pode usar essa narrativa, né,
para descrever. Então a gente começa a pensar, e isso afeta todo mundo. Quem está mais velho hoje em dia também é afetado, não os mais idosos, que não têm acesso a tanta tecnologia. E nisso a gente vai criando um efeito dominó. Por quê? Porque nesse efeito dominó pode começar, né? Talvez seja uma das causas dessa comunicação instantânea, e aí vai passando a fazer parte das nossas relações, né? As nossas relações palatáveis, né? As nossas relações palpáveis. Sai desse contexto da tecnologia e entra no contexto físico. Então, os relacionamentos físicos, né? As relações entre casais, elas se tornam muito mais físicas, porque se busca no final o prazer e não o processo. Porque o verdadeiro prazer está no processo, de amar uns aos outros. E é isso que muitas vezes a sociedade se esquece. A sociedade, ela se esquece de que muito mais do que o prazer instantâneo está o prazer no processo. Está em caminhar sua caminhada, não é mesmo? E no final observar que você pode desfrutar do bom caminho que você teve, de muitas vezes a paciência que você teve, e de observar que tudo teve um sentido, tudo teve uma finalidade. Mas voltando à finalidade, ao processo, né, a esse jeito que estamos tomando, nós voltamos, né, ao pensamento ao pensamento social. Hoje em dia, nós podemos notar que não existe uma visão, né, a longo prazo como existia antigamente. A gente está numa sociedade, né, em que a gente podemos afirmar, né, de certa maneira, que estamos numa sociedade que está numa evolução tão intensa que o futuro, às vezes, ele é imprevisível. E nessa imprevisibilidade, a gente pode notar, eu vou dizer isso com base num evento que houve em minha paróquia. A gente teve um evento, o JDJ, e nesse evento a gente teve um momento, né, de questões em que a gente entrou no tema sobre ansiedade. E a ansiedade, ele é também fruto e um processo, né, derivado dessa falta de sacrifício. Então a ansiedade é nesse sentido, né, porque um futuro tão incerto por conta de uma evolução tão constante, a juventude ela vai tomando, né, um passo incerto e gerando assim uma ansiedade nela. Por quê? Porque a gente pode notar, né, as gerações, né, vão assumir que cada geração ela tem uma cara diferente. Mesmo que são pessoas do mesmo jeito, mas elas assumem posturas diferentes. Por quê? Por conta de tudo isso, por conta de todo o movimento social que acontece durante os tempos. Durante todo esse movimento social, as pessoas, né, elas vão mudando, vão se tornando diferentes. E nisso a gente toma novamente, né? Nisso a gente toma essa característica que eu estou narrando, né? Uma característica de menos sacrifício.
e de uma maior de uma maior de um maior prestígio pela finalidade, não pelo processo. Mas é uma coisa, é algo deprimente. E novamente eu volto à questão. É fácil, mas é muito difícil. Eu costumava dizer, né, e ainda gosto de dizer, que ser cristão, fazer o que Cristo pede, é fácil. Mas hoje eu digo que é fácil ainda. Contudo, é muito difícil também. Porque é uma ideia muito simples de entrar na nossa cabeça. Porque o que Deus nos pede é simples. Porque o que Deus nos pede é de uma simplicidade tão grande. Por quê? Porque Deus ele nos pede que sejamos pobres. Ele nos pede que deixemos, né, as riquezas terrenas de lado e procuremos amar uns aos outros, procuremos cuidar dos nossos irmãos, procuremos buscar os tesouros no céu. Isso soa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. É difícil você, muitas vezes, né, deixar a sua vontade de lado e querer deixar que a vontade de Deus prevaleça, que deve prevalecer. Isso pode ser uma desculpa minha, mas pensando desse modo, né, em que o nosso ser, né, criado nessa sociedade, tem essa ideia de buscar mais o ego, a finalidade. Nós, a humanidade, né, nesse sentido, nessa evolução que chegou, e aí nesse contexto em que a gente busca muito mais a finalidade do que o processo, do que a Cristo, busca apenas viver o céu, mesmo que seja aqui na terra, a gente tá nesse meio. Eu tô nesse meio. E aí a gente tem que deixar, né? Deixar a nossa vida de lado. Nós temos que deixar. É imprescindível. É inegável que devemos. Mas se torna uma missão difícil. Quando há um mundo inteiro de coisas. E quando nós temos, né? Nessa sociedade, a gente tem tanta gente que diminui, vai diminuindo a presença de Deus e voltando, né, às sequelas de tudo isso. A gente vai ter gente, vamos ter pessoas que banalizam a Cristo, o sacrifício, que vão dizer, para que Deus? Vão falar, né, não é necessário. Por quê? Porque a gente tem uma terra tão grande, tão boa. E aí se existe essa ilusão. E aí, cada dia mais vai existir vão banalizar ainda mais a presença de Cristo. Vão banalizar ainda mais a santidade, a divindade, o que é divino. Vão dizer que o que mais importa é o nosso prazer, o sacrifício. Para que sacrificar, se vão dizer? É necessário. É necessário o autossacrifício. Porque essa vida, ela não é nossa. Essa vida, ela nos foi dada.
E ela nos foi dada de tal maneira que o mínimo que a gente faz é se sacrificar. É o mínimo. E mesmo assim é difícil. Mas é muito fácil. É tão. É um pouco contraditório. Mas é isso mesmo. Depois a gente conversa mais. Até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.